Fala aí pessoal, ultrassônicos, estamos aqui de volta falando sobre ultrassonografia e hoje não vai ser um conteúdo técnico propriamente dito, mas é óbvio que a gente não sai desse universo aqui do ultrassom, tá bom? Mas antes disso, já dá seu curtir logo de cara, depois se você não curtiu, não tem problema, descurte, mas dá o curtir agora, porque certamente você vai esquecer ao longo do tempo disso daí, então já dá essa moral pra gente, tá bom? Faz sua inscrição no canal caso você ainda não seja inscrito para receber os conteúdos aí que a gente vai divulgando, vai soltando aí de vez em quando, tá bom? Então hoje é um tema, eu gosto muito de falar a respeito do mercado de ultrassonografia, de como você faz para você ter uma carreira de sucesso dentro da ultrassonografia. Eu gosto muito disso porque inclui empreendedorismo também, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, de ouvir. Eu escuto muito podcast a respeito disso. Gosto de sentar com os meus sócios para a gente debater o futuro da empresa, da clínica, né? E a gente troca muita figurinha e é por conta desse bate-papo que a gente acaba aprendendo muita coisa, aplicando e evoluindo, tá? Então hoje o tema vai ser como construir uma carreira de sucesso na ultrassonografia, que certamente inclui a parte técnica, mas tem um universo em volta gigante com relação a essa carreira de sucesso. Então é sobre isso que a gente vai conversar, tá? Vou tentar trazer aqui algumas dicas, estratégias de coisas que eu presenciei, de coisas que eu vi, de coisas que eu apliquei e aí trazer essas sugestões, essas estratégias e dicas aí para você também, tá legal? Então vamos lá, antes de tudo, eu queria contar uma breve história a respeito da a partir do momento que eu terminei a residência de radiologia, né? Então, finalizando o meu R3, eu comecei a trabalhar no próprio hospital universitário onde eu fiz a minha formação, minha residência, que foi no Hospital Universitário Antônio Pedro, lá em Niterói. Saudade daquele hospital lá que me trouxe muito aprendizado. E trabalhei ali como, não só na residência, mas também eu cheguei a fazer um breve período de alguns meses como plantonista, né? Na parte de tomografia e ultrassonografia. O que me trouxe muito aprendizado prático, muito dia a dia ali do diagnóstico por imagem, principalmente na emergência, né, onde a gente tem que ser conclusivo de alguma forma, a gente tem que passar alguma informação para o colega que está esperando isso da gente, né? E também numa clínica particular, tá? Que depois também eu vou contar um bocado dessa história aí num outro momento, num outro vídeo, tá? A gente conta a respeito disso. Mas terminando ali essa experiência do hospital universitário e da clínica, eu fui convidado para conhecer a cidade de Rio Branco, no Acre. Estava muito turbulento aquele momento na minha vida, então eu decidi vir aqui para ver qual era a situação, né? E eu meio que vislumbrei a possibilidade de fazer aquilo que eu gostaria realmente de fazer, que era ter o meu serviço próprio e desenvolver uma clínica de radiologia, né? Então eu mudei de cidade. Não é fácil você tomar essa decisão, mas eu mudei. Depois de vir aqui conhecer, durante um mês e pouco eu fiquei aqui conhecendo o ambiente, acabei me motivando a vir de verdade para ficar, né? E assim eu fiz. E comecei no serviço público, um contrato naquela época, um contrato provisório no serviço público. Trabalhei numa outra clínica particular durante cerca de um ano, aproximadamente um ano. E depois eu aluguei uma sala de ultrassom, deixei essa clínica, aluguei uma sala de ultrassom bem pequenininha, um prédio também modesto, mas tinha alguns escritórios
de advogado, de contabilidade, tinha clínicas de odontologia e alguns consultórios médicos também. E ali eu aluguei essa sala, comprei um equipamento bem simples, um Logic 200 da GE, e comecei essa atividade aí com a ultrassonografia, comecei o empreendimento aqui em Rio Branco. Isso no ano de 2001, perdão, eu inaugurei essa clínica que eu estou te falando, o aluguel ali, tá? Se chamava Radimagem na época. E aí, uma das coisas que eu quero trazer para vocês, para a gente já começar a falar a respeito de alguns pontos específicos para ter uma carreira de sucesso, é que nada vai evoluir se você não tiver a determinação e tiver um ponto no futuro como objetivo. Você tem que traçar um objetivo para trilhar naquele caminho. Então a determinação e esse objetivo claro são fundamentais para a gente poder traçar essa carreira de sucesso, tá? E aí agora eu vou começar a discorrer de alguns pontos específicos que eu quero tratar com vocês, tá bom? Eu não sei se esse momento é um momento que você está iniciando a sua carreira no ultrassom, não sei se você pretende empreender na ultrassonografia, abrir a sua empresa. Essa empresa, inclusive, pode ser de serviço, a ultrassonografia permite isso, né? Serviços móveis, né? Vamos dizer assim, você não tem um estabelecimento fixo, você pode, com a sua empresa, oferecer serviços num hospital, oferecer serviços numa outra cidade, numa outra clínica, enfim. É muito interessante essa versatilidade da ultrassonografia, coisas que eu já falei também em outros vídeos, a gente vai até pensando até em fazer um outro vídeo em relação a isso, porque é muito interessante falar a respeito da diversidade de formas de trabalho com ultrassom, né? Então, é óbvio que para você ter uma carreira de sucesso dentro da ultrassonografia, assim como outras especialidades, mas enfim, trazendo aqui para o nosso mundo da ultrassonografia, nosso mundo em escala de cinza, investir em uma formação sólida e contínua vai ser de suma importância, tá? A importância, eu fiz alguns tópicos que eu vou ler para você e depois a gente vai discorrendo, tá? A importância de uma formação completa e de atualizações regulares para se manter atualizado e competitivo no mercado. Se você está começando agora na ultrassonografia, é óbvio que você já percebeu que a coisa não acontece assim. A sua formação não é rápida, tá? E como outra atividade, como outra habilidade que você queira desenvolver, nenhuma delas vai ser rápido. É um passo a passo. À medida em que você vai dando passos nessa sua formação, nesse seu aprendizado, nessa formação contínua, mas uma formação sólida, como eu disse no início, isso é passo a passo. À medida que você for ganhando segurança, isso vai se tornando uma alavanca para o próximo nível, né? E não é fácil, não é fácil e nem barato. Vai demandar principalmente de tempo, né? Como eu disse, não é rápido, lógico, demanda tempo e não é fácil, demanda esforço. Por isso que eu disse lá no início, a determinação é fundamental, tá? Você tem que se visualizar no futuro com esse conhecimento, mas até lá você vai adquirindo aquilo de uma forma diária, tá legal? Essa dedicação diária, esse esforço, muitas vezes derruba algumas pessoas logo de cara. Algumas pessoas já desistem até antes de começar, né? Se colocando numa condição de que não consegue, de que não é para ele, de que tá bom do jeito que tá.
É uma pena, porque às vezes num processo desse, num processo de conclusão dessa, você acaba limitando aí um futuro brilhante, ou um futuro talvez muito melhor do que agora. O futuro ninguém sabe, né? Isso não pertence a nós humanos, isso pertence a Deus. Então, o máximo que a gente pode fazer é facilitar o caminho, se empenhar com esforço e todo dia um pouquinho, tá legal? Então, uma das coisas que eu sugeriria para você no sentido de começar a evoluir na ultrassonografia de uma forma prática, você começa pela anatomia. Ninguém faz ultrassom bem se não tiver um conhecimento de anatomia. Então, foca na anatomia, no aprendizado das estruturas que a gente vai investigar pela ultrassonografia. E depois aplica essa anatomia na prática, no ultrassom, né? Dependente de que área você tem interesse de atuar na ultrassonografia ou de forma geral, sempre a anatomia, obviamente, vai estar presente. Depois disso é que você vai desenvolver as suas habilidades de diagnóstico, quando o padrão anatômico sai do habitual. Então, é óbvio que você tem que ter uma base do normal. Foi assim, inclusive, que eu ouvi de um grande mestre meu em radiologia, em raio-x convencional. Ele sempre dizia, veja muito normal, veja normal, veja o normal. Não cansa de ver o normal, porque na hora que você bate o olho numa radiografia que não esteja normal, eu vou botar entre aspas, mas se não tiver naquele padrão habitual, te chama a atenção e aí você vai tentar fazer um diagnóstico baseado naquela alteração ali, tá? Então, aprende a anatomia, faz a aplicação prática, de preferência em alguém que esteja disposto ali a ficar como modelo e vai aplicando essa prática sempre buscando a identificação das estruturas anatômicas, tá? E com paciência, né? É um pouquinho do aprendizado por dia. Uma frase do Warren Buffett, né? Que não tem nada a ver com a medicina, tem a ver com as finanças, mas é muito semelhante quando você faz um investimento, quando você tem a cultura de fazer um investimento, e no caso a gente está falando de investimento de aprendizado, de conhecimento, que você tenha a paciência de ver a grama crescer. Ou seja, é algo que vai muito lento. Às vezes você pensa que não está evoluindo, mas certamente está. Ok? Cada momento que você liga o aparelho e faz uma imagem, você está evoluindo de alguma forma. Então, a paciência de ver a grama crescer. Um dia, isso vai te trazer uma segurança muito grande, tá bom? Participação, a sua formação, que a gente está falando aqui no tópico de manter a sua formação, atualizações, é fundamental que você tenha participação em cursos, palestras, congressos, grupos de WhatsApp, são muito comuns agora a gente ter grupos de colegas falando sobre ultrassom, mostrando casos, trocando ideia, trazendo conhecimento, trazendo artigo, vídeo, livro. Então, é informação todo dia que você pode ter num grupo desse, né? Inclusive, essa é a ideia da comunidade lá do Telegram, da formação SG Master, né? Que é o meu curso de formação em habilidades com ultrassonografia. É que os próprios colegas se incentivem, né? Trazendo caso, trazendo material de estudo, etc. Tá? Tirando dúvidas, etc. Então é isso daí, tá? Podcast, enfim, tem um monte de fonte de conhecimento aí, tá? Uma outra coisa importante, ficar sempre antenado nas novidades tecnológicas, né? Sempre tem coisa evoluindo, os equipamentos vão evoluindo, os métodos vão evoluindo, né? Há anos atrás, quando começou a introdução das microbolhas, né, no ultrassom, isso foi um avanço muito legal. Esqueci o nome. Bom, enfim, daqui a pouco eu volto. Mas, enfim, sempre
você buscando se atualizar o que é de mais moderno, tá? E, se possível, já buscar esse conhecimento logo de imediato, né? Se inteirar disso. As coisas às vezes não, tudo que começa, tudo que é muito novo, elas começam um pouco grosseiras, sem você se dar conta se aquilo realmente faz sentido ou não, mas não importa, aquilo ali é o início de um modelo de diagnóstico, que é o que a gente está falando agora. Há uma tendência a evoluir. Então, às vezes, quando você fala de algo que está começando agora e parece muito grosseiro, daqui a 10 anos aquilo está sendo usado em larga escala, o custo diminui, se caso seja alguma coisa relacionada à compra de equipamento, o custo diminui, então começa a ficar mais acessível e você já tem esse aprendizado desde quando era tudo mato, né? Então é interessante que você sempre busque o conhecimento das tecnologias mais novas, tá? Procure e faça... isso aqui também é muito legal. Procure e faça o que poucos querem fazer. Tem muito procedimento que, talvez por dar mais trabalho, talvez por ter um comprometimento maior do nosso comprometimento na hora de dar um laudo. Quer ver uma coisa simples em que há um comprometimento muito grande? É fazer uma ultrassonografia morfológica, em que você se compromete com um laudo e que eventualmente pode dar um problema, né? Estou falando de problemas jurídicos e tal, e às vezes as coisas são muito sutis, muito banais, algo que você não percebeu e que não compromete em nada a saúde daquela criança, daquela pessoa, mas do lado de lá as pessoas acabam tomando um posicionamento de talvez tirar vantagem dessa questão, e aí a gente embarca num processo, né? Isso não é tão incomum, acontece, parece um pouco injusto, mas é o que é, né? Então, é um comprometimento, é isso, e eventualmente algumas pessoas não vão querer fazer esses procedimentos justamente por conta disso, né? Demanda muito trabalho, demanda muito tempo, muita atenção, é desgastante e eventualmente você ainda corre esse tipo de risco. Então isso é um dos exemplos de coisas que a maioria não faz, ou por ser difícil, ou por ser trabalhoso, ou por ter receios, e é interessante que você pelo menos aprenda, evolua seu conhecimento naquilo, e fazer coisas que as pessoas não fazem, que os outros colegas, quando eu falo pessoas agora estou falando de colegas, que você faça para se diferenciar um pouco dentro do mercado, começar a chamar a atenção dos colegas que vão solicitar exame para você. Os procedimentos invasivos, né? Biópsias, cateterismos, embolizações, por exemplo, né? Guiadas pelo ultrassom, também é interessante, porque também pouca gente faz. Então eu acho que você entendeu qual é o princípio aqui que eu estou falando, é você ter algum procedimento diferenciado que pouca gente faz, tá? Então oferecer esse tipo de serviço, tá? Sempre manter também a sua leitura atualizada, né? Livros, artigos, tá bom? E dentre essas questões de ler artigo, ler livro, eu vou sugerir para você que na sua agenda, se você já faz ultrassom, na sua agenda diária, separa um casinho do dia e vai estudar a respeito daquilo. Que sejam as coisas mais simples possíveis, um cisto, um cálculo ou qualquer outra coisa, um nódulo, enfim, qualquer outra coisa. Separa um caso e dá uma lida ali em 2 artigos, ou vai num livro
num livro-texto e vai estudar um pouco a respeito do assunto, porque isso vai manter o seu aprendizado mais fluido, né? Vai manter uma rotina e isso um dia fica muito natural, tá? Então essa é uma das dicas também aqui, tá? Fique antenado na sua cidade, observando a sua cidade, o que andam fazendo pela cidade, né? Quais são os serviços que estão oferecendo, que tipo de modelo de clínica está aparecendo, né? Observe, vá na clínica, faça uma visita, observe pontos fortes, pontos fracos, os pontos fortes você copia ou faça algo semelhante, os pontos fracos você já fica ligado para não cometer os mesmos erros que você considere um erro. Então, esse aí é uma das... são várias dicas que eu estou te dando no sentido de investir numa formação sólida e contínua, né? Então, está sempre antenado ali, não só com a parte técnica, mas também com a parte de mercado também é interessante, tá bom? Vamos para o segundo tópico, que é escolher uma especialização. A importância de se especializar em um determinado tipo de ultrassonografia para se tornar um especialista em sua área e se destacar do mercado. Tem um pouco a ver com o que eu falei a respeito de você fazer determinadas coisas que a maioria não faz. Mas aqui eu estou indo um pouquinho além. É você ser o melhor possível que você puder, de preferência a referência dentro da sua comunidade sobre determinado tema. Coisas que você gosta de fazer. Se é um ultrassom de tireoide, por exemplo, que você gosta de fazer, se aprofunde naquilo, entendeu? Entregue mais do que foi pedido. Isso também é uma dica muito legal. Às vezes você está fazendo um ultrassom simples de tireoide, você percebe alguma alteração um pouco mais relevante, você quer botar o Doppler, deve inclusive, para te ajudar no diagnóstico, descreva o Doppler no laudo. Ah, não foi pedido. Cite, bota uma observação, tá? Vai ser interessante que você inclua aquilo para melhorar a qualidade do seu laudo e encher os olhos do colega que está recebendo aquilo. Então, seja o melhor dentro de alguma especialidade, tá bom? E aí eu trago uma história minha de que eu falei de tireoide, não foi à toa, porque eu comecei a me dedicar mais à ultrassonografia da tireoide, comecei a descrever melhor os meus laudos de ultrassonografia da tireoide, e isso já teve um feedback, já ouvi muito colega falando a respeito da qualidade dos meus exames e tudo, e aí você começa a receber de forma mais sistemática os casos de tireoide. Tem um problema, você começa a receber também os pepinos sobre aquele tema. Então você acaba sendo aí o fim de linha para a investigação dentro da ultrassonografia, que a gente está falando desse método. Então você acaba sendo o fim de linha. Fala assim, vai lá no doutor fulano, porque se ele não identificar alguma coisa, se ele não esclarecer para a gente, aí eu não sei mais em quem pedir. Então isso acaba gerando um pouco de responsabilidade ainda maior para a gente também, tá bom? Isso aconteceu também com a parte de músculo esquelético, eu comecei a estudar mais também, e da mesma forma começaram a vir os casos mais frequentes e mais difíceis, consequentemente, tá bom? Porque o que acontece com a maioria no mercado? A maioria no mercado fica no raso, né? Fica ali no feijão com arroz. E é interessante que você se desponte, pelo menos em algum tema, em alguma especialidade, tá ok? Então, isso daí é essa questão da especialização que eu queria trazer para vocês, tá bom? O terceiro ponto é aprender com os melhores. A importância de buscar mentores e referências no mercado para aprender técnicas avançadas e se inspirar com os melhores profissionais.
Quando você está num grande centro, isso fica muito fácil, né? Está num centro onde existem vários especialistas, onde se concentram ali os melhores centros médicos, é muito fácil você encontrar colegas especialistas, daquilo que eu estava falando agora, especialistas e expoentes em determinados nichos. Seja cara de pau, vai lá, visita o colega, posso ficar aqui uma semana te acompanhando, prometo que não vai ser mais de uma semana, ou pelo menos toda segunda, ou sei lá, durante um mês, toda segunda-feira eu venho aqui só para buscar um pouquinho de conhecimento. A maioria de nós não se oporia a isso, sabe? De permitir esse tipo de coisa. E se precisar fazer um investimento para que isso seja viável, porque de uma forma ou de outra o colega tem ali a sua rotina, enfim, faça esse investimento também. Proponha a ele, fale assim, olha, eu quero vir aprender e tal, mas vamos fazer num modelo de curso. Eu faço um curso aqui de uma semana só te acompanhando. E já é o suficiente, entendeu? Porque você vai buscar muita informação naquele curto espaço de tempo com os melhores, né? Com pessoas, inclusive, que te incentivem a estudar mais, a se desenvolver em determinada área, tá? Busque inspiração naqueles que você admira, naquele platô que você gostaria de chegar. Então busque inspiração com eles. Se puder chegar neles e colar neles também é uma vantagem incrível, tá ok? Participar, o nosso quarto ponto aqui seria participar de eventos e congressos, que eu também já dei essa dica lá na frente. A questão de se manter atualizado não só na parte técnica, mas também na parte tecnológica, né, dos equipamentos, dos modelos de evolução do diagnóstico, mas mais do que isso é o networking que você faz nesses locais, né? Nos congressos ali você vai ter muitos especialistas, normalmente a nata dos especialistas vai estar nesses congressos, nos maiores congressos, jornadas, encontros, enfim. E às vezes num networking desse, e eu não estou falando só de médico, você às vezes faz networking com gerentes, com representantes de marcas, de equipamentos e tudo, e às vezes é uma pessoa dessa que faz uma conexão com uma outra que vai te alavancar a vida de alguma forma, tá? Então, principal do congresso, além do aprendizado técnico, obviamente, é o networking que você pode fazer, tá bom? Não despreze aquele cafezinho entre o intervalo das palestras, né? Sempre fica por ali ligado e tal. E seja o mais cara de pau possível. Eu não sou tanto assim, cara de pau, de chegar, colega, não sei o que, eu sou fulano, tal, admiro o seu trabalho. Eu não sou muito assim, não. Aliás, não era. Deveria ter sido mais. Hoje eu acho que eu estou mais relaxado com relação a isso daí. Mas eu deveria ter sido mais. Vamos lá para o nosso quinto ponto, tá? Eu trouxe aqui alguns pontos interessantes para a gente conversar. Estamos aí no nosso quinto ponto. O quinto ponto seria desenvolver habilidades em comunicação. Então vou ler aqui só para a gente depois voltar passo a passo nessa questão. A importância de se comunicar bem com os pacientes e com os colegas de trabalho para construir uma boa reputação e desenvolver relacionamentos profissionais. Então o que eu estou falando aqui é o seguinte. Quando a gente faz o exame, cada exame, você precisa estar ciente que você precisa agradar 2 clientes. Um é aquele que está na tua frente sendo examinado, que é nosso paciente, e o outro é aquele que está pedindo o exame, que é o médico, colega nosso, solicitante. Então, quando você aborda seu paciente, você não deveria só pensar na questão técnica, visando talvez só o colega que está solicitando, né, de entregar ali para ele
a melhor informação. Você tem que encantar também o seu paciente. Porque a pessoa chega ali um pouco fragilizada, chega ansiosa, chega apreensiva, chega triste, às vezes não, né? Quando é um exame obstétrico, por exemplo, chega feliz, mas ela também quer ver o bebezinho, então ela quer aquele momento único para aquela mulher que está grávida ali, para a família. Então você tem que encantar o seu paciente, sim. Você tem que ter aquela simpatia, você tem que ter uma empatia, né? Para que você exerça uma boa, seja bem visto por aquela pessoa, uma pessoa que deu atenção a ela, tá? E ao mesmo tempo, sim, a parte técnica, você precisa encantar um médico através do seu laudo. Então, desenvolver a habilidade de comunicação, o que eu digo é exatamente isso. Você, aos poucos, né? Tem pessoas que têm isso naturalmente, mas tem pessoas que são um pouco mais retraídas, né? Eu digo nós, médicos. E às vezes, para se soltar um pouco, para conversar com o paciente, às vezes fica uma coisa muito fria, muito pergunta e resposta. O ideal é que você torne aquele momento menos tenso possível, né? Então é interessante que você abra uma via relaxada de resposta do seu paciente. Nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente encontra pacientes realmente difíceis, né? de se relacionar, de você perguntar e ele desenvolver ali alguma coisa. Às vezes prolixo demais, né? Vai para o outro lado. Mas encantar esses pacientes é muito legal. Existem alguns tipos de pacientes, né? De pessoas que são muito interessantes para a gente tornar esse treinamento mais eficaz, assim, fica mais fácil. Por exemplo, idosos gostam muito de conversar e às vezes você tem que tomar cuidado para não extrapolar para o outro lado. Criança, né? Não só a própria criança, mas também os pais, então se relacionar bem ali. Quando você trata bem a criança, o pai já fica feliz, já atinge dois com uma via só, né? Gestantes também são mais suscetíveis a essa comunicação, então esse padrão de paciente é muito legal da gente tocar uma ideia, tá? E os colegas, por outro lado, a gente encanta com o laudo, que é a nossa ferramenta principal ali de comunicação com o colega. Agora, se você puder usar, que hoje a gente tem essa ferramenta, né, de comunicação por WhatsApp ou Telegram, para você se comunicar com esse colega, de eventualmente algum caso um pouco mais específico, né? Não vai fazer isso com todo mundo, ser bastante sucinto, né? Porque a gente sabe que médico para olhar o WhatsApp também demora, então assim, seja bastante sucinto naquela mensagem, para você encantar esse colega de alguma forma, fazer, poxa, pelo menos eu imagino que quem lê aquilo fique feliz de você ter se preocupado em adiantar para ele alguma coisa ali da impressão que você teve a respeito daquele caso. Então, encantar os seus clientes, seus dois tipos de cliente é fundamental para a sua carreira de sucesso aí na ultrassonografia, né? Construir uma marca pessoal é nosso próximo ponto aqui a ser debatido. Construir uma marca pessoal forte para se destacar no mercado com base na sua reputação e qualidade de trabalho. E aqui existem várias questões, algumas que eu já abordei. Isso parece que eu estou chovendo no molhado, né? Repetindo essa questão de se destacar, de ter empatia, de ter simpatia, de dar atenção ao seu paciente, mas eu posso te dizer que isso não é a maioria. Lembra que eu falei que você precisa se especializar para se despontar como referência? Eu estava falando isso, mas é nessa questão técnica.
O paciente não te vê dessa forma, se você é um expoente. Ele te vê depois que o médico fala para ele, fala assim, ó, vai lá no Maurício porque ele é bom nisso tal coisa. Vai lá no doutor João porque ele é bom em determinada coisa. Vai lá, para fazer o exame tem que ser com ele. Aí ele começa a te ver dessa forma, mas a princípio, o paciente, ele busca o exame, a maioria busca o exame mais barato. A maioria, tá? Embora ele queira o serviço do mais caro. Porque quando você fala que um determinado serviço é caro, ou tem uma percepção de ser caro porque ele é um preço mais alto do que a média, a pessoa pode achar ruim, mas ela já está antenada que, pô, se é desse preço aí é porque deve ser bom. Inclusive, é uma forma até de você conseguir remunerar melhor seu trabalho a partir desse destaque no meio dos colegas. Agora, você também pode se destacar no meio dos pacientes, mas aí usando a linguagem que eles entendem, que é a atenção, que é a simpatia, que é se dedicar ao que você está fazendo ali no atendimento, é ele perceber que você está se esforçando para fazer o melhor exame. É interessante, né? Porque às vezes a gente está se esforçando para fazer o melhor exame e a pessoa não percebe, porque ela não tem um conhecimento técnico. Então, por exemplo, quando eu faço um ultrassom de tireoide que está normal, pô, convenhamos, quanto tempo precisa para fazer um ultrassom de tireoide normal? Não é muito tempo, né? E isso aconteceu comigo agora, recente. Não lembro nem se foi hoje ou se foi ontem, mas foi bem recente. Foi ontem, anteontem, enfim. A moça falou, né? Nossa, foi tão rápido. Eu fiquei meio chateado, porque realmente não tinha mais o que ser investigado e realmente foi rápido. Mas aí eu expliquei para ela, falei, poxa, porque está normal, graças a Deus está normal o seu exame, realmente eu não tenho mais o que investigar aqui. Mas entende que na percepção dela, ela foi mal investigada? Estou falando de um exame meu, tá? E essa pessoa pode ser que me critique. E talvez tenha havido da minha parte um pouco mais de comunicação com essa pessoa. Na hora a gente fica chateado com ela, mas depois a gente acaba tem que se botar para refletir e ficar chateado com a gente mesmo por não ter sido capaz de mostrar que a gente fez o melhor que podia ter sido feito dentro daquela situação e que estava tudo bem, né? Para o bem dela. Então, essa questão da dedicação ao paciente e a percepção que ele tenha que você realmente está fazendo isso é importante, tá? E não só nosso atendimento ali naquele momento dentro da sala. Você tem que cobrar isso da sua equipe. Porque qualquer ambiente que você vá, qualquer clínica, loja, sei lá, qualquer lugar que você vá, que ali esteja funcionando uma empresa, que esteja sendo vendido alguma coisa, que esteja... Ou seja, a primeira impressão é que vai causar, vai desencadear todo o restante. Por mais que o seu atendimento seja bom dentro da sala, se não foi uma experiência boa para o paciente lá na recepção, ele já vem metade criticando para você. Ou seja, você vai ter que se desdobrar muito para quebrar aquela impressão lá da frente, se é que vai conseguir. Então, quando você cobra da equipe a mesma atitude que você busca ter com o seu paciente lá na recepção, durante todo o processo, né? Desde o primeiro atendimento ao telefone, quando o paciente vai marcar, ou o WhatsApp, até a comunicação pelo WhatsApp, vai ser fundamental, tá? Então, não deixe de treinar a sua equipe. E outra coisa, o melhor treinamento é dando exemplo. Porque se você pede uma coisa e age de outra, você pede para ele agir de uma forma e você age de outra, também vai ficar um negócio meio esquisito. Para ele aplicar aquilo que você está pedindo e não aquilo que você
dar de exemplo. Então, o exemplo é fundamental, tá bom? Uma outra coisa também que eu deixo, eu percebo muito, é a falta de capricho em determinadas clínicas, determinados exames. O capricho é fundamental para você encantar o médico solicitante. O paciente, com relação a isso, pode ser que ele também tenha uma certa percepção do modelo, né, da estética do exame. Então, esse tipo de capricho também é importante para o paciente. Mas eu digo o capricho de montar um laudo bacana, que esteja ali esteticamente bonito no papel, né, que eles tenham ali a sua disposição esteticamente bonita. As fotos, né, capricha na foto. Esquece esse negócio de que o médico não vai olhar a foto. Ele pode até não olhar com atenção, mas só ele fazer assim e, poxa, bacana, hein? Legal, ele pode até não olhar muita coisa, mas ele já percebe uma diferença da média. Então, capricha nisso também, tá? E a referência de mercado... sim, de novo aquele papo, como construção de marca pessoal, também é você desenvolver bem determinada especialidade, tá? Estou repetindo esse item aqui também. Beleza? Construir uma rede de contatos, a importância de construir uma rede de contatos forte para gerar novas oportunidades de trabalho e desenvolver parcerias com outros profissionais do mercado. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, quando você está num crescimento da sua marca, da sua empresa, construindo uma carreira de sucesso, é importante que você tenha contatos fortes com outros médicos e com outros profissionais desse meio, tá? Porque é o seguinte, os médicos que você mantém contato, eles não podem não ser só seus clientes. Eles podem também, eventualmente, em algum ponto, você pode até nem imaginar o que possa acontecer daqui a 1, 2, 3 anos, esses médicos, eles, de repente, te chamam para fazer parte de uma coisa muito maior, né? Vamos supor que resolvam construir um centro médico e te chamam, não, o doutor fulano vai ser o nosso chefe ali da ultrassonografia, do serviço de imagem, ou seja, o que for, tá? Então, manter uma relação forte com os colegas é fundamental também por isso, tá? Manter, eventualmente, alguns relacionamentos até com os próprios pacientes. Você, tudo que eu estava te falando de manter um relacionamento bom com o seu paciente por uma questão de marketing, também pode ser muito interessante por uma questão de parceria futura que você também não tem ideia. Eventualmente você não sabe quem está deitado ali. De repente aquela pessoa que está deitada ali vai ser o responsável para fazer um elo que vai também te alavancar muito na sua carreira e você não tem ideia. Então atenda bem as pessoas, tá? É muito comum. Outro dia, foi essa semana que eu fui conversar com um amigo no escritório dele, que não é médico, mas eu entrei lá, ele me apresentou o sócio dele e falou assim, o doutor já fez o exame na minha barriga aí, a gente já fez um exame aí de rotina. Eu não sabia que eu ia eventualmente ir no escritório de alguém que eu tinha atendido, enfim. Então, pense nisso também, tá? Fazer essa rede de contato aí, tá bom? Mantenha uma rede de contato, inclusive com os gerentes de outras clínicas. Você não sabe o que vai acontecer no futuro. Eventualmente, essa clínica que hoje você torce o nariz pode ter uma relação de parceria forte no futuro com você. Mesmo que você hoje diga assim, não, esse cara aí jamais, ele é muito arrogante, é muito sei lá, ou seja o quê. Entendeu? Então, mantenha o relacionamento com os gerentes.
E uma coisa interessante é que esse relacionamento entre os gerentes eventualmente fica muito melhor, não com você próprio, mas com o seu gerente ou a sua secretária. Oriente a sua secretária, ou sua gerente, ou seu gerente, para que mantenha esse relacionamento, porque essa rede já existe, tá? Às vezes a gente não fica nem sabendo, mas o que a gente faz aqui, eventualmente o outro já está sabendo lá e vice-versa, tá? Como o pessoal fala, o babado é forte, os contatos aí dessa galera é forte, é potente, então não menospreze esse tipo de relacionamento também, tá? A dica pede para o seu gerente, para a sua gerente, sempre manter esse relacionamento com os outros gerentes ou secretários, tá ok? Mantenha a parceria com os seus fornecedores, troca uma ideia, chama para tomar um café, eventualmente essa pessoa também pode ser um elo importante para uma situação de negócio lá na frente, tá? Representantes de marcas, fornecedores, profissionais que vêm aplicar o nosso aparelho, né? Mantém um relacionamento ali, pega o telefone, guarda o WhatsApp ali para trocar uma ideia de vez em quando. Essa pessoa também pode ser um elo fundamental, além da possibilidade de você eventualmente tirar alguma dúvida sobre o seu equipamento, tá? Estou falando das applications, tá? Vamos lá para o nosso penúltimo ponto, que é manter um perfil profissional na rede social. Não adianta torcer nariz para a rede social e dizer que não sei o que é blogueirinho, não sei o que lá. É óbvio que você tem que estar presente na rede social porque você precisa estar visível aonde as pessoas estão com a atenção delas. Antigamente era televisão, outdoor, principalmente jornal e revista, né? Eram os principais aí que a gente fazia. Inclusive, eu anunciei muito em lista telefônica. Não sei se alguém é do tempo aí de lista telefônica, mas antigamente os telefones vinham num livro gigantesco com páginas amarelas e as pessoas anunciavam ali seus serviços. E tinha que estar lá, porque às vezes o que você pesquisa no Google para saber o telefone dos lugares era na lista telefônica. Hoje em dia é na rede social, que hoje é uma, amanhã pode ser outra, mas enfim, sempre vai ter uma em evidência, você tem que estar ali, né? Você tem que estar mostrando a cara. Agora, com cuidado, né? Para não se depreciar também nessas redes, cuidado com o que você vai botar lá, você tem que ter uma responsabilidade com a sua imagem também, né? Não, eu ia falar uma coisa, mas deixa eu falar. Então é isso daí, você precisa estar onde as pessoas estão olhando, né? Tem aquela frase célebre que diz, quem não é visto não é lembrado. É fato, né? Você precisa estar visível para que as pessoas lembrem de você e eventualmente até te indiquem. Hoje está fácil indicar, né? É só, já foi, né? Já indiquei. Sim, eu botei aqui algumas sugestões para você aparecer na mídia. Faz assim, você pode falar coisas sobre a rotina, usar temas específicos e curiosos, né, que gere curiosidade para a população em geral, para o público leigo, né? Colocar um caso interessante, né? Um caso interessante, você não vai falar o nome da pessoa, né? A gente conta o milagre, mas não fala o nome do santo, não é isso? Então, assim, você conta um caso interessante, uma situação interessante que aconteceu. Outro dia até eu fiz um exame, podia ter colocado isso na minha rede, não coloquei. Fiz um exame de uma bebezinha, transfontanela, e a menina ficou vidrada olhando para os meus olhos e eu cheguei a ficar sem graça, porque a bebezinha não desgrudava o olho sem piscar. Muito fofinha. Mas é um caso interessante, né? A gente contar isso com detalhes e tal, então é legal, né? A gente falar disso também te traz um posicionamento e traz uma marca, né? Mostra que você tem ali um certo cuidado com seus pacientes.
dias comemorativos, período de campanhas, né? Por exemplo, de câncer de mama, de útero ou de próstata. Você está presente também, falando algumas coisas, explicando, dando dica, explicar como são os exames de ultrassom. Tem muita gente com dúvida de por que precisa encher bexiga, como faz um determinado exame ali de mama, ou enfim, as pessoas querem saber, né? Explicar a importância de determinado exame. Então mantenha um perfil seu profissional, mas com profissionalismo. Não precisa ser uma coisa engessada, de gravatas, rígida, dura, sem falar, mas alguma coisa natural. Se você tem vergonha de aparecer, pelo menos bota ali umas imagens, bota umas dicas escritas e tudo, né? Tem como você aparecer assim também, tá bom? E o nono ponto, que é ser proativo e empreendedor. Tem algumas coisinhas para falar aqui rapidinho. A importância de você ter essa pegada um pouco mais empreendedora também vai te fazer alavancar, tá? Para você poder desenvolver novos projetos, oportunidades de trabalho, seja abrindo uma própria clínica ou desenvolvendo outros serviços na área da ultrassonografia, tá? Uma coisa que é muito comum é a gente ficar com receio de dar um passo, de fazer um investimento. É óbvio que você tem que fazer isso com o pé no chão, né? Não é pegar um dinheiro alavancado demais que você não tenha, mas alguma coisa que seja pé no chão e de repente comprar uma segunda máquina ou fazer um upgrade da sua máquina para dar uma melhor imagem, te ajudar a fazer diagnóstico, porque uma máquina boa não é só para o exame ficar bonito, é para você também ter mais segurança de fazer diagnóstico, e isso vai te trazer todo aquele processo de encantamento com os nossos clientes. Então é isso, você precisa dar esses passos para frente, para cima, mas esses passos têm que ser bem firmes, tá? Em chão sólido, tá bom? Com cuidado. Faça caixa. Caixa que eu digo, na parte financeira, é você deixar um dinheiro guardado para emergência, tá? Uma aplicação de fácil retirada, né? Não é um dinheiro que fique amarrado, preso, é um dinheiro que você possa rapidamente resgatar. E coisas podem aparecer, acidentes, quebra de máquinas, acidentes na empresa, que eu falo, acidentes com a gente, eventualmente passar algum tempo ali sem poder atuar, te dá liberdade de eventualmente tirar uns dias de férias, né? Dar uma parada para a cabeça poder voltar ao plano basal também, que às vezes é estressante. Então ter caixa te dá essa segurança, tá? A gente acabou de passar por um período de pandemia que ensinou muita gente isso daí. Então quem não pegou esse aprendizado pela pandemia, lamento, deixou de aprender algo que vai ser para o resto da vida, coisa que a gente já deveria saber antes, mas às vezes a gente aprende na paulada mesmo, né? Então, na pandemia, muita gente quebrou por conta disso, porque não tinha caixa para sobreviver, nem 2 meses. O ideal é que você tenha caixa para sobreviver mais de um ano, como medida de segurança, tá bom? Busque para a sua empresa melhores pagadores, né? Hoje em dia os convênios pagam muito mal e isso é ruim porque às vezes a gente lota uma agenda e para fazer um faturamento satisfatório você precisa fazer muito exame por conta do baixo valor individual e aí a sua qualidade cai. Eventualmente, invariavelmente vai cair. Mesmo que você não cometa erros nesse aumento de fluxo, aumenta o risco disso acontecer e é óbvio que todo aquele processo de encantamento também se perde, né? Então, busque melhores pagadores para que você possa fazer menos exame com maior valor agregado, fazer com mais qualidade, tá bom? E o que eu quero dizer isso daqui, que era o segundo tópico aqui, ligado no financeiro, que nem sempre muito
é o melhor. E aí você já entendeu por que eu quis dizer isso, né? Fique atento e pronto para as mudanças e testes. O que eu quero dizer aqui é que durante o processo, muita coisa pode aparecer que você não estava esperando. E essas coisas às vezes são boas e essas coisas às vezes precisam ser testadas e ver como vai acontecer. Por exemplo, eventualmente pode chegar um colega aí na tua porta e falar, poxa, posso fazer exame aí contigo? E você a princípio, não, tá tudo bem. Pô, sei lá, vamos fazer um teste. Tudo que é combinado não é problema para ninguém, né? A gente deixa tudo combinado aqui, fazer o seguinte, então beleza, durante uma semana você vai ficar aqui e vamos ver o que é. Isso é uma das coisas que pode acontecer coisas que eu não vou conseguir nem dar de exemplo aqui, mas essa é uma das coisas. Então fique atento a essas mudanças de mercado, a essas mudanças de perspectivas, do que pode acontecer, mudanças ao redor na sua cidade, né? Tá abrindo um hospital ali, poxa, deixa eu descobrir quem é que está montando ali, deixa eu ver o que ele pretende fazer, se dá para a gente, de repente, encaixar alguma coisa, né? Tá chegando um colega novo, deixa eu ver se ele quer vir trabalhar comigo, enfim, fica atento, tá? Escute as pessoas que trabalham com você, escute a sua equipe, escute a sua secretária, a sua recepcionista, a sua digitadora, a sua gerente, enfim, todas as pessoas, escute todos. Porque às vezes tem ângulos de análise de situações em que você jamais vai poder ter. Eu não sei o que acontece na recepção. Eu posso ficar sabendo, mas eu não sei, porque eu estou lá dentro fazendo exame, né? Então, assim, eu preciso que essas pessoas me tragam informações, então escute. É só perguntar. Vamos sentar aqui um dia, vamos bater um papo aqui de meia hora. Falar, como é que está a recepção? O pessoal está reclamando, está muito tumultuado, o tempo de espera, enfim, várias coisas, tá? E aí você busca dessas pessoas não só queixas, mas também sugestões. É importante que o pessoal que trabalha contigo te traga essas duas informações, o que está dando problema e soluções ou sugestões, de repente botar um biscoitinho, uma balinha, um café, o café está ficando frio, vamos trocar de garrafa. Às vezes as coisas são mínimas, né? O ar-condicionado está quente, vamos trocar o ar-condicionado, vamos fazer uma manutenção, enfim. São várias coisas que podem acontecer que você não vai ter nem noção que pode estar te atrapalhando, tá bom? Sabe analisar os cenários, não só os cenários de dentro da sua empresa, mas também de fora, né? Procure analisar cenários econômicos, cenários de desenvolvimento da cidade, enfim, entender a economia local. Quer ver uma coisa muito interessante que acontece em Rio Branco? Aqui, majoritariamente, as pessoas são funcionárias públicas. Então, qualquer variaçãozinha nessa questão de pagamento do servidor público vai influenciar na gente. A sazonalidade, por exemplo, dentro do mês. O pessoal recebe o dinheiro no início do mês, aumenta o fluxo do particular. Depois, no final do mês, isso tende a diminuir um pouco. Então, entender um pouco a economia local também da sua cidade é interessante também. Começa a ficar antenado nisso daí. Gente, então tem muito tópico aqui para você desenvolver esse crescimento na carreira em ultrassonografia. Escolhe um tópico desse, já começa hoje, já liga aí para alguém da sua equipe aí, já para estimular ele de alguma forma, tá? Que é importante também a gente ter a equipe junto com a gente para crescer junto, tá? Troca ideia, não esquece disso, troca ideia com o pessoal e mão na massa, mão no gel, né? Para a gente desenvolver isso daí, tá bom? Então, muito obrigado aí pela sua audiência. Não esquece de dar aquela curtida agora, tá? Compartilha aí com quem você acha que precisa ouvir esse conteúdo para se estimular também a desenvolver na carreira, tá bom?
Caso você não esteja inscrito no canal, também é legal que você se inscreva, tá? Tô repetindo isso daí para você ficar antenado nos nossos conteúdos, tá bom? E não deixa de comentar aqui embaixo algo que você acha interessante de dividir, compartilhar ou perguntar, tá bom? Aqui a descrição aqui embaixo serve justamente para isso daí, para a gente manter essa interação, tá bom? Então, grande abraço, bons exames a todos e é isso aí, até a próxima.